Bem-vindos! Desta vez não foi só um puxão de orelhas. O Tribunal de Justiça da União Europeia declarou mesmo a ilegalidade do modo como Portugal cobra o imposto sobre veículos aos carros importados. Quem importou nos últimos 3 anos pode reaver parte do ISV. Manuel Espírito Santo, Nia Amorim e Mário Silva representam 3 gerações de pilotos que o ACP convidou para ver Ferrari, o filme que conta a história do fundador da icónica marca italiana. Foi inaugurado na terra natal de Paulo Gonçalves o memorial que relembra o piloto falecido no Dakar. Nesta edição vamos ainda conhecer o E220D da Mercedes, com mais um episódio ao volante. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. Quem importou carro usado da União Europeia desde 1 de janeiro de 2021 pode reaver parte do ISV que pagou. O cálculo do imposto sobre veículos cobrado em Portugal foi declarado ilegal pelos juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia. Em causa estarão 280 mil ligeiros de passageiros. Os juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia consideram a fórmula portuguesa de cobrança do imposto sobre veículos, o ISV, violadora das regras europeias. Está em causa uma tributação que é aplicada aos carros importados de um país da União Europeia, tributação essa que é mais forte relativamente à componente ambiental do que à parte da cilindrada. O despacho afirma que o desconto na cilindrada e na parte ambiental tem de ser o mesmo, e não é isso que está a acontecer. A autoridade tributária está a aplicar tabelas diferentes e, com isso, gera mais receita. É um comportamento reiterado do Estado português que, ao longo dos anos, vai contornando da maneira que pode para arrecadar mais receita da fiscalidade automóvel. Um exemplo, um carro importado de um país comunitário com 6 meses tem 10% de desconto no ISV relativo à idade e à cilindrada. Na taxa ambiental tem também um desconto de 10%. Mas se o carro já tiver mais de 1 ano, o fisco português altera a fórmula de cobrança. Pela cilindrada e pela idade, o carro já passa a descontar 20%, mas a taxa ambiental mantém-se igual. E é aqui que reside o problema. Os juízes consideram que, também neste caso, a taxa deveria ser alterada, o que iria reduzir o valor a pagar pelos importadores. A situação tem de ser corrigida, evoca o Tribunal, alegando também que parte do que foi cobrado a mais desde 1 de janeiro de 2021 deve ser devolvido. Há caminho a fazer pelo Estado e pelos contribuintes. Vamos por partes. Para alterar a lei portuguesa, o assunto tem de ir à Assembleia da República. Na altura, o governo PS fez aprovar sozinho as tabelas do ISV com o argumento e com a lógica do poluidor-pagador. Agora, com o Parlamento, saído das eleições de 10 de março, terá de haver nova proposta e nova votação. Até lá, os contribuintes terão de continuar a pagar as atuais taxas, mas podem e devem, de imediato, reclamar junto do fisco e recorrer para os tribunais. Recorrer às autoridades tributárias, apresentando uma reclamação. A outra hipótese é impugnar nos tribunais. E, por último, o Centro de Arbitragem Administrativa também uma ótima escolha, pois até tem sido o organismo que mais rapidamente resolve estas situações. Para além disto, o ACP tem minutas já feitas para ajudar os seus sócios que quiserem reclamar relativamente às autoridades fiscais. As minutas podem ser descarregadas no site do ACP. Mais à frente, Speedy Forever, a homenagem ao piloto Paulo Gonçalves em Esposende. Para já, vamos ao cinema. O filme Ferrari, drama que conta uma parte da história de Enzo Ferrari, fundador da Scuderia e da fábrica da Ferrari, estreou nas salas de cinema no mês passado. Aproveitando ainda a exibição em sala, o ACP desafiou 3 pilotos portugueses de diferentes gerações a visionarem o filme e a cruzar realidades sobre as próprias experiências ao volante. The game is changing. Win or you are out of business. Okay, go for it! Este é o trailer do filme que juntou Manuel Espírito Santo, Nia Amorim e Mário Silva. 3 volantes, 3 gerações, 3 experiências de vida e de competição.
Um bom argumento para nos contarem momentos em pista, encontrando semelhanças e diferenças com o que se vê na tela. Desde logo, a segurança, realçada por Manuel Espírito Santo, o mais novo e piloto de protótipos no European Le Mans Series. Estou habituado a correr com fato, com cintos, capacete, todas as medidas de segurança, e vê-los a correr de t-shirt, com uma touca e com os óculos, faz impressão. Mostra os avanços da segurança hoje em dia. Antigamente era uma sorte sobreviver a um acidente, agora o objetivo é ser um garantido que vai sobreviver. Mário Silva, que em tempo já correu com um Ferrari, destaca outras diferenças relativas à segurança nas provas. As corridas da época nada têm a ver com as de hoje em dia, principalmente na questão de segurança. Realmente foi uma tragédia que aconteceu aqui, portanto trata-se de um filme. Hoje, nos tempos de hoje, é exatamente o contrário. Quando há um acidente, realmente uma morte ser trágica é quase a última coisa que pode acontecer ou deve acontecer. Na altura a segurança realmente não existia ou existia muito pouca. Na parte técnica, a principal diferença grande que eu vejo do carro, desde dos raios de proteção, realmente nas pistas, em pista aberta isto não existia, isto era mais quase um rally do que uma prova de velocidade. Mário é o mais velho dos 3 pilotos. Fez carreira nos anos 70. Alcançou vários títulos e troféus, a maior parte nos rallies. Nuno Amorim, mais conhecido por Ni Amorim, atual presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, ficou conhecido pela prestigiada carreira internacional nos GTs. Para ele, é clara a diferença nas competições, seja a retratada no filme Ferrari, quando ele estava ao volante ou agora na atualidade. Hoje os carros são todos muito parecidos, na altura os carros eram todos muito diferentes, viu-se carros muito bonitos, sem dúvida alguma. As competições, claro, não têm nada a ver com aquilo que são hoje. A segurança nem se pode comparar o que não é comparável e, portanto, como vimos nos acidentes que aqui houveram, antigamente era uma sorte sobreviver a um acidente, hoje é um azar morrer num acidente. Já conhecia da história e de outros filmes. Ferrari acompanha parte do percurso de Enzo Ferrari, ex-piloto, que marcou para sempre o mundo da velocidade ao fundar uma das marcas mais famosas da história. O contraste das corridas de outrora com a atualidade ficou bem marcado nesta sessão, organizada pelo ACP, com os 3 pilotos portugueses sintonizados na paixão pela alta velocidade. Foi inaugurada em Esposende uma escultura de homenagem ao piloto Paulo Gonçalves, falecido em competição no Dakar em 2020. A moto reproduzida a partir de peças mecânicas usadas pesa 8 toneladas. Ninguém faltou. O momento era de homenagear um ídolo, 4 anos após a morte em competição. É um herói. Ele era uma referência para todos, se fosse para pilotos nacionais, internacionais. Um campeão, para recordar para sempre. Isto é um puzzle gigante, é artesanato, é fazer artesanato em formato industrial. Portanto, é juntar pecinhas, micropeças, componentes de alumínio, de ferro, de várias ligas e juntá-los todos numa só peça, com uma estrutura, com uma plasticidade que possa também, ao mesmo tempo, refletir o piloto em ação. Palmaria refere-se a um memorial com as tantas gentes e histórias que acompanharam Paulo Gonçalves. Precisamente aqui mesmo no coração da moto temos 2 quadros que fizeram o Dakar, um do Hélder Rodrigues e outro do Pedro Bianchi Prata. Lá em cima também a fazer a torre de navegação existe um quadro de uma moto que era do Bernardo Vilar e no coração do piloto existe uma manete que foi doada pelo Pedro Barbaças, que era uma das primeiras manetes de uma moto do Paulo Gonçalves. Isto para dizer o seguinte, são peças por fora, mas por dentro têm todas muito sentimento. Foram recolhidas entre a comunidade motar 12 toneladas de peças e aproveitadas cerca de 27.600, soldadas umas às outras. Não tenho palavras para definir de facto esta estátua. E no sítio espetacular também. Está muito bom, muito bom, muito bom. O detalhe ainda é mais impressionante do que o todo em conjunto.
era um homem que tinha uma ligação muito próxima à comunidade. Era quase uma obrigação da nossa parte fazer uma coisa destas, nós não podíamos passar ao lado de uma homenagem ao Paulo Gonçalves e deixar uma marca no nosso território. A Federação Portuguesa de Motociclismo evocou o homem e, claro, o pluricampeão. Tem títulos em 3 modalidades, Supercross, Motocross e Enduro. Inclusive, num dos anos conseguiu ser campeão pelas 3 modalidades. Ele personalizava aquilo que é a paixão do motociclismo, a tal resiliência, a tal capacidade de sacrifício, mas principalmente o gosto de andar de moto, a paixão por andar de moto e a tal solidariedade e sentido de entreajuda. Para mim era um luxo ser colega de equipa do Paulo. Conheci o Paulo numas provas em Portugal e já deu para ver como é que o Paulo era. E depois, quando fui para a equipa, ainda deu para perceber muito melhor, porque a vontade que ele tinha de ensinar era incrível. Há pilotos que são bons, mas querem guardar tudo para eles, mas o Paulo não, o Paulo gostava mesmo de ensinar. Há tanta coisa na vida que é muito mais importante que ganhar uma corrida, mas muito mais, e isto que aconteceu ao Paulo veio-me mostrar isso. E pronto, comecei a dar valor a outras coisas que se calhar antes não dava tanto valor. E pronto, obviamente que eu gosto de correr, gosto do que faço, mas já nunca mais foi igual. Por mais que nós queiramos esquecer e tentar não nos lembrar naqueles momentos, há um acidente com um piloto, ok, nós não conhecemos, aquilo passa-nos ligeiramente ao lado. Agora, quando é um amigo nosso, quando é alguém que está no nosso coração, torna-se um pouco difícil nós conseguirmos esquecer. A Associação Speedy Forever, nascida em memória do piloto e para perpetuar os valores das causas solidárias que Paulo Gonçalves sempre abraçou, está convencida que Esposende tem agora ponto de paragem obrigatório para a romaria de todos os motards. Com certeza, é um local das motas pararem todas aqui, a nível nacional, o ponto de partida vai ser aqui. É uma romaria, vai ser um santuário. Paulo Gonçalves, falecido na 7ª etapa do Dakar, na Arábia Saudita, em janeiro de 2020, ficará para sempre imortalizado em Esposende. Requintado e tecnológico. 2 adjetivos para o renovado Classe E da Mercedes, o E220D, um modelo executivo a diesel que está em destaque hoje no Alvolante. Esta semana estamos ao volante de um dos modelos executivos mais popular no mercado. Vamos conhecer o novo Mercedes Classe E. Agora, a nova geração foi atualizada e pode ter esta carroceria sedã ou então a mais prática carrinha. Motores robustos, carros bem construídos que foram ao longo de toda esta viagem afirmando as vantagens deste modelo em todo o mundo. A bagageira é um ponto forte do novo Classe E, que mesmo na versão sedã apresenta uns respeitáveis 540 litros. O interior é refinado e está bem montado e já conta também com a nova linha da Mercedes. O volante é um multifunções touch, tem uma excelente pega e o painel de instrumentos é totalmente digital e tem uma visibilidade perfeita. Nele conseguimos aceder à multimédia ou também à navegação, onde ficamos com o mapa, mesmo em frente aos nossos olhos. Os bancos apresentam o conforto típico de um Classe E, são bastante ajustados para viagens longas e os controles são totalmente elétricos, feitos através destes botões na porta. Os bancos apresentam boa qualidade, exatamente igual aos da frente, e o carro tem aqui os controles da climatização para cada banco individualmente, tem também um suporte para o cotovelo no caso de irem apenas 2 ocupantes e a qualidade é muito boa. Em Portugal, o Mercedes Classe E começa nos 63 mil euros. Neste caso, a versão ensaiada é o 220 diesel e começa nos 68 mil euros. Tem um motor de 4 cilindros a gasóleo de 197 cavalos, auxiliado por 23 cavalos elétricos e consegue consumos de 4,5 litros em utilização mista. É uma excelente opção para quem procura um carro para viagens longas.
Tempo de agenda. A terminar este espaço noticioso, a primeira sugestão é de golfe. A segunda prova do circuito Semana ACP BPI acontece no campo da Aroeira na quarta-feira, dia 21. Depois, 23 a 25, acontece em Lisboa o Salão Motor Clássico, evento dedicado aos apaixonados por veículos antigos e que está de regresso à Cordoaria Nacional. Espera-se mais de uma centena de expositores de diversos países. E olhamos já para março. O primeiro sábado é dia de passeio da primavera. O ACP convida todos os sócios a fazer a inscrição e a tirar os clássicos da garagem. O passeio começa nos Jardins Marquês de Pombal, em Oeiras. Há prova de regularidade na base aérea da OTA e almoço convívio em Pernas, freguesia do município de Santarém. É assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá.